Meu nome é Aline, sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFSM e vou apresentar o trabalho intitulado Hidrodesoxigenação de acetona como reação modelo da conversão de bioóleo em olefinas leves. O esgotamento do petróleo e as emissões de gases do efeito estufa têm motivado o estudo da biomassa lignocelulósica como fonte de energia renovável e alternativa aos combustíveis fósseis. Quando submetida ao processo de perólise rápida, a biomassa é convertida a bioóleo, que é considerado um combustível limpo e renovável, devido a liberações baixas de emissões ácidas de SOX e NOx. O bioóleo possui algumas propriedades que impedem que ele seja utilizado diretamente como combustível, dentre elas a grande quantidade de água e presença de diversos compostos oxigenados, que afetam a acidez do bioóleo, bem como a homogeneidade e a viscosidade. Por isso é necessário que o oxigênio seja removido para que o bioóleo possa ser utilizado como combustível. A hidrodesoxigenação tem sido considerada eficiente no melhoramento do bioóleo, uma vez que com ela é possível remover o oxigênio e aumentar a razão entre hidrogênio e carbono dos produtos. Como o bioóleo é uma mistura complexa de diversos compostos oxigenados, alguns compostos modelos são utilizados para estudar a reação, como a acetona. A hidrodesoxigenação da acetona se dá por 3 etapas. Inicialmente, ocorre a hidrogenação da acetona para a formação de isopropanol. Em seguida, ocorre a desidratação do isopropanol para a formação de propeno. E, por fim, também pode ocorrer a hidrogenação de propeno para a formação de propano. O propeno é utilizado na síntese de muitos produtos de alto valor agregado, como o propileno e o óxido de propileno. O propeno é comumente obtido através da pirólise e craqueamento catalítico das frações de hidrocarbonetos do petróleo. No entanto, atualmente buscam-se métodos alternativos para a produção do propeno. Esse trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca da hidrodesoxigenação da acetona para a produção de propeno como reação modelo da conversão de bioóleo em olefinas leves. Serão abordadas as possíveis rotas para a hidrodesoxigenação, bem como os mecanismos reacionais e os principais catalisadores utilizados. O bioóleo é um líquido marrom escuro obtido na pirólise, que é a decomposição dos principais componentes da biomassa na ausência de oxigênio. Para que sejam obtidos elevados rendimentos de bioóleo, a pirólise deve ser conduzida em baixas temperaturas, altas taxas de aquecimento e curtos tempos de residência. O pH do bioóleo varia entre 2 e 3, em decorrência dos diversos ácidos carboxílicos presentes, que tornam esse bióleo corrosivo e instável em altas temperaturas. Além disso, o teor de oxigênio também é bastante elevado, que pode ser de até 50%, o que diminui o poder calorífico do bioóleo. Por isso, esse oxigênio deve ser removido através das técnicas de melhoramento ou upgrading do bioóleo. A hidrodesoxigenação é uma reação entre bioóleo e hidrogênio na presença de um catalisador, em que o oxigênio é removido na forma de CO2 ou água, e além disso, as ligações insaturadas tornam-se saturadas. A hidrodesoxigenação é um conjunto de diversas rotas reacionais, em que as principais são desidratação, hidrogenação, descarbonilação, craqueamento, descarboxilação e hidrocraqueamento. Como o bioóleo é uma mistura complexa de diversos compostos oxigenados, alguns compostos modelos são utilizados para o estudo da reação, como, por exemplo, a acetona. A hidrodesoxigenação da acetona, como eu disse anteriormente, se dá por 3 etapas: hidrogenação, desidratação e hidrogenação. A hidrogenação da acetona, que é a primeira etapa da reação, ela ocorre na presença de sítios metálicos e é exotérmica, ou seja, é favorecida em baixas temperaturas e alta pressão. A acetona, na presença dos sítios metálicos, é convertida a isopropanol, ou ainda pode ser convertida a álcool de acetona, óxido de mesitila ou metil-isobutilcetona. O mecanismo da hidrogenação é descrito pelo modelo de Langmuir, Hinshelwood, Hughes e Watson, que afirma que tanto a acetona quanto o hidrogênio se adsorvem nos sítios do catalisador. Então, o mecanismo é composto pelas etapas de adsorção dos reagentes, em seguida a reação de superfície e, por fim, a desorção do isopropanol, que é o produto da reação. A desidratação do isopropanol é uma reação que ocorre na presença de sítios ácidos e é bastante utilizada como reação teste para a caracterização da acidez de catalisadores heterogêneos. Então, na presença de sítios ácidos, o isopropanol pode ser convertido a propeno
ou éter diisopropílico, e a seletividade desses produtos determina a força dos sítios ácidos. O mecanismo da desidratação é composto pelas etapas de adsorção do isopropanol para a formação de propeno e água ou éter e água, e em seguida ocorre a desorção desses produtos. Foi considerado que a água não se absorve nos sítios do catalisador e permanece na fase gasosa. O mecanismo da hidrodesoxigenação de acetona é então composto por todas as etapas anteriores, ou seja, a hidrogenação de acetona, a desidratação de isopropanol e a hidrogenação de propeno, que também pode ocorrer. Os catalisadores utilizados para a hidrodesoxigenação necessitam de sítios metálicos e sítios ácidos para que ocorra tanto a hidrogenação quanto a desidratação. Esses catalisadores podem consistir em uma mistura mecânica, ou os leitos podem ser separados fisicamente, ou ainda os metais podem ser impregnados em um suporte ácido. Os principais catalisadores utilizados são sulfetos à base de molibdênio e tungstênio, suportados em alumínio. No entanto, eles sofrem com desativação. Outros metais de transição utilizados também são níquel, cobre e ferro. Também podem ser utilizados alguns metais nobres, como rutênio, platino e paládio, no entanto, são bastante caros. Os óxidos metálicos são principalmente utilizados como suportes ácidos, sendo que os mais comuns são a alumina, o óxido de titânio e o óxido de zircônio. As zeólitas também são bastante utilizadas como suporte, devido às excelentes propriedades de difusão, e à estrutura mesoporosa, que aumenta a dispersão dos metais ativos. Além disso, as zeólitas contêm mais sítios ácidos. Concluindo, então, nesse trabalho foi feita uma revisão da literatura sobre a hidrodesoxigenação de acetona para a produção de propeno como reação modelo da conversão de bioóleo em olefinas leves. A reação consiste inicialmente na hidrogenação de acetona, seguida de desidratação a propeno. Além disso, a hidrogenação a propano também pode ocorrer. O mecanismo da reação segue 10 etapas, obtidas a partir do modelo de Langmuir-Hinshelwood-Hughes-Watson. Os catalisadores utilizados nesta reação devem conter sítios ácidos e metálicos e podem ser compostos de uma mistura mecânica dos catalisadores, leitos separados fisicamente ou ainda metais impregnados em um suporte ácido. Os principais catalisadores utilizados possuem metais de transição ou metais nobres. E os óxidos metálicos e zeólitas são os principais suportes ácidos utilizados. Obrigada pela atenção.